Unidade 9, o uso dos auxiliares, grupinho versus grupão. Bem, você lembra da unidade 7, quando aprendemos sobre grupinho versus grupão? Vamos fazer uma rápida revisão sobre essa matéria tão importante. Eu lembro de ter dito lá na unidade 7 que aquela era, sem dúvida, a unidade mais importante de todo este primeiro livro. E é, sem dúvida alguma. E eu repito, se você aprender, se você entender direitinho esta divisão grupinho-grupão, você com certeza elimina no mínimo 50% dos seus futuros possíveis problemas com o idioma inglês. Então, nós fizemos a seguinte divisão. Grupinho versus grupão. No grupinho, temos apenas, por enquanto, 2 verbos. Ele é um grupo realmente muito pequeno, porque no total ele terá 7 verbos. Apenas 7 verbos. Mas por enquanto temos apenas 2. Temos o verbo to be, que é o verbo ser e estar, e temos o verbo can, que é o verbo poder e conseguir. E no grupão? Bem, no grupão temos todos os demais. Todos os demais verbos já estudados até o momento e praticamente todos os outros verbos que estudaremos. Apenas 5 destes novos verbos nós ainda colocaremos aqui neste grupo. Ele continuará sendo um grupo muito pequeno comparado a este grupo onde temos todos os demais. Portanto, estes nomes um tanto estranhos, grupinho versus grupão. O segredo é, há regras específicas para usar estes verbos. Por enquanto, o verbo to be e o verbo can, ou seja, os verbos do grupinho. Então, temos regras específicas para os verbos do grupinho. Essas regras, elas não podem ser usadas quando o seu verbo principal for do grupão. Se você estiver usando o verbo work, por exemplo, este não é to be e nem can, ele é um verbo do grupão. Ele é um dos demais verbos. Você não poderá usar aquelas regras que você aprendeu para estes verbos aqui. E quais regras são estas? Você lembra? Para formar uma frase negativa, basta acrescentar a palavra not imediatamente após o verbo to be ou após o verbo can. Para fazer uma pergunta, basta pegar o verbo to be ou o verbo can e passá-lo para frente do sujeito. Simples. Mas, com o grupão, isto não ocorre. Você não pode usar estas regras. Você terá que aprender, ou melhor, nesta unidade, revisar as novas regras que você aprendeu na unidade 7, que é o uso dos auxiliares. Você lembra dos auxiliares? São 2 auxiliares. O auxiliar do e o auxiliar does. O auxiliar do nós usamos para I, you, o we e também para o pronome reto they. Enquanto que o auxiliar does é usado exclusivamente para a terceira pessoa do singular. He, she, it. E quando nós usamos os auxiliares? Bem, usa-se os auxiliares para fazer perguntas. Quando você faz uma frase interrogativa, faz uma pergunta e o seu VP, o seu verbo principal, é do grupão, você precisa de ajuda, você precisa de auxílio. Por isto, os auxiliares.
Você vai colocar então o auxiliar na frente do sujeito. Lembre-se que este auxiliar não tem tradução. Ele está ali apenas para ajudá-lo. Há também o auxiliar negativo, a palavra don't ou a palavra doesn't. Don't e doesn't são os auxiliares negativos. Estes dois, na verdade, correspondem à palavra não, sempre que o seu verbo principal for do grupão. Então, se o seu verbo principal é do grupinho, a palavra não é simplesmente esta, a palavra not, que é colocada, como eu disse, imediatamente após o verbo. Mas, se o seu verbo principal é do grupão, você usará esta palavra não para I, you, we e they, ou esta outra palavra não, se o sujeito for he, she ou it. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar, obviamente, com o grupinho. Vamos lá. She is beautiful. She is beautiful. Esta é uma afirmação, o nosso sujeito é she e o nosso verbo principal, o nosso VP, é o verbo to be, ou seja, um verbo do grupinho. Para transformar esta frase em uma negação, basta colocar a palavra not imediatamente após o verbo. She is not beautiful. She is not beautiful. Ela não é bonita. E para fazer uma pergunta, basta passar o nosso VP, o nosso verbo principal, que é o verbo to be, para frente do sujeito. Is she beautiful? Pronto, agora temos uma pergunta. Is she beautiful? Is she beautiful? Ela é bonita? Ou ela está bonita? Is she beautiful? Respostas possíveis: yes, she is, sim, ela está, ou no, she isn't. No, she isn't. Não, ela não está. Lembre-se que pode ser também, obviamente, sim, ela é, ou não, ela não é. Estamos conjugando o verbo ser e estar. Qualquer uma destas traduções está correto. Bem, um exemplo com o verbo can. She can cook. She can cook. Uma afirmação. She can cook. Ela pode, ela consegue cozinhar. O verbo can significa ter habilidade para fazer algo. A negação é she can not cook. She cannot cook. Ela não pode ou ela não consegue cozinhar. E para fazer a pergunta, basta pegar o nosso verbo principal, que é do grupinho, e colocá-lo na frente do sujeito. Can she cook? Pronto. Isso é uma pergunta. Can she cook?
ela pode, ela consegue cozinhar? Respostas possíveis: yes, she can. Sim, ela pode, sim, ela consegue. Yes, she can. Ou no, she can't. No, she can't. Não, ela não pode. Não, ela não consegue. Então, com o grupinho, com os verbos do grupinho, com o verbo to be e com o verbo can, para formar uma frase negativa, basta acrescentar a palavra not imediatamente após o verbo. Para fazer uma pergunta, pega-se o verbo principal, o verbo to be ou o verbo can, e passa-se esse verbo para frente do sujeito. Bem, e o grupão? Precisamos ver alguns exemplos com verbos do grupão. Vamos lá. You need to go now. You need to go now. You need to go now. Você precisa ir agora. O nosso sujeito é a palavra you. E o nosso verbo principal, o verbo que está sendo conjugado, é a palavra need. Esse é o nosso VP. Temos mais um verbo, temos o verbo to go, mas esse verbo não importa para nós, porque você precisa se concentrar sempre em sujeito e verbo principal. Sujeito e verbo principal. Sujeito e verbo principal. Só isto importa. Bem, nosso verbo principal é need. Este verbo é do grupinho ou do grupão? Obviamente é do grupão. Então, como transformar esta frase, que é uma afirmação, you need to go now, você precisa ir agora, em uma pergunta? E é aqui que entra a história dos auxiliares. Agora você precisa de ajuda, você precisa de auxílio. Então, vamos usar um auxiliar. Qual auxiliar que nós usamos com o pronome reto you? Com you usa-se do, porque does é exclusivo para he, she ou it. Qual a posição correta do auxiliar em uma pergunta? Sempre na frente do sujeito, independente de onde este sujeito esteja na frase. Lembre-se, por vezes, o seu sujeito pode ser até a penúltima palavra numa frase. O auxiliar precisa estar na frente do sujeito quando se trata de uma pergunta. Neste caso, ele ficou aqui no início da frase, né? Mas na frente do sujeito. Do you need to go now? Agora temos uma pergunta. Do you need to go now? Do you need to go now? Você precisa ir agora? Respostas possíveis. Yes, I need. Ponto final. Será que é assim? Yes, I need. Não foi exatamente isso que aprendemos na unidade 7. Não, esta resposta está incorreta. Você só pode usar o verbo need novamente na resposta se você repetir toda a frase anterior. Você precisaria então ter dito yes, I need to go now. Mas não há necessidade de tanta repetição, porque você pode simplesmente dizer yes, I do. Yes, I do. Bem, sabemos que o auxiliar não tem tradução. O auxiliar do não se traduz. Mas veja que ele não tem tradução na pergunta. Na resposta, não é exatamente uma tradução, mas eu costumo dizer